Olá pessoal, tudo bom? Esse aqui é o quadro Forte Responde. Se você tem alguma dúvida no mundo de plantas, manda pra gente que a Forte responde. Vou começar com a primeira dúvida aqui. Tem uma orquídea que não solta a haste, já adubei com torta de mamona e forte flores, mas não resolveu. As orquídeas são plantas que precisam de uma adubação bem equilibrada. Por isso que a Forte desenvolveu o Forte Orquídeas. E a gente tem o Forte Orquídeas para cada fase da orquídea. A nossa seguidora falou que a orquídea dela não tinha flor, não tinha soltado hastes. Então, a gente recomenda nesse momento você utilizar o Forte Orquídeas Manutenção. E a adubação não é só uma vez. A gente faz adubação semanal, uma vez por semana a gente faz adubação, então assim tem que ter uma frequência também. Às vezes essa seguidora que perguntou isso fez uma adubação ou duas apenas, mas o ideal é você ter uma frequência de adubação, então você fazer uma adubação semanal com manutenção. Assim que começar a soltar haste de flor, aí você utiliza o Forte Orquídeas Floração, que ele vai ajudar essa flor a abrir melhor, ficar maior e durar mais tempo também. Quando terminar a fase de florada, continua com manutenção. Então, ela usou Forte Flores, né, que é meio que geral, mas a gente indica usar sempre os específicos. Um outro ponto também é que a orquídea, o que estimula ela a dar flor, é diferença de temperatura. Então, você tem que ter um dia quente e depois um dia frio. E vários dias, né, acontecendo isso, uma diferença de temperatura para ela florescer. Muitas orquídeas florescem no inverno, principalmente na região sul e sudeste, por causa dessa diferença de temperatura. Então não é só adubação, tá? Tem essa questão da diferença de temperatura, tem também a questão da rega, que a gente não pode deixar essa planta desidratar por muito tempo, tem que manter uma constância de rega. Então tem vários fatores. Ambiente, tem que ter bastante claridade também para ela fazer a fotossíntese. Se ela estiver num local muito escuro, com pouca luz, isso também pode atrasar a floração. Então, todos esses pontos aí você tem que observar para ter sucesso e fazer com que a orquídea dê flor. Geralmente as orquídeas florescem pelo menos uma vez por ano, mas tem que seguir a rotina de adubação. Estou com problema de olho negro. O que eu faço? O problema de fungos, olho negro, pinta preta, ferrugens, existem vários nomes, né, que a gente fala para problemas de fungos. Eles atacam as plantas, né, e ficam pintas pretas, né, olhos negros, né, fica bem uma mancha escura nas folhas das plantas. Para combater, você tem que utilizar um fungicida, que esses olhos negros, né, essas manchas pretas, são geralmente causadas por fungos. Esse fungicida ele é absorvido pela planta, caminha na planta inteira e combate esses fungos. Você pode aplicar até a cada 15 dias, então se tiver necessidade você pode repetir novamente, tá? E esse produto vai ajudar a resolver esse problema da mancha negra, da pinta preta. Ponto importante também que você tem que lembrar quando você tem ataque de fungos é se você não está exagerando na rega ou a planta está fraca por algum motivo, uma falta de adubação também, tá? Plantas fracas, plantas debilitadas são mais sensíveis ao ataque de fungos, tá? É muito importante você pensar também no cuidado como um todo, além da aplicação do fungicida. Como acabar com cochonilha de raiz? As cochonilhas são insetos sugadores. Elas vão sugando a seiva da planta. A maioria delas desenvolve em caules ou nervuras de folhas, mas tem algumas também que se desenvolvem na raiz. E esse é um problema, porque você olha a tua planta, você não vê que tem problema de cochonilha na raiz e ela começa a murchar muitas vezes, ficar amarelada, secar, não desenvolver e você não entende por quê. Você rega, ela fica com sintomas de falta d'água e aí muitas vezes quando você vai replantar, você percebe que você tinha problema de cochonilha nas raízes. Se você vai fazer o replantio, você está vendo essas cochonilhas, você pode, no replantio, você pulverizar o Forte Mata Cochonilha nas raízes. Mas, se você não perceber, né, não for fazer esse replantio, você percebeu uma suculenta, que às vezes você vê a cochonilha perto da raiz ali, e você não vai fazer o replantio, como que você controla? Você pode pulverizar ou regar o mata-cochonilha nas raízes, porque ele vai ficar no solo, vai ter contato com a cochonilha e você vai conseguir matar. Pulveriza aonde tiver a praga, ou você rega nesse caso da cochonilha de raiz. E aí, gostou do vídeo? Quer continuar aprendendo? Então do dia 18 a 21 de março, não perca a semana Viva Seu Jardim. A gente vai fazer várias lives ensinando, desvendando os mistérios do dedo verde.
clica aqui ó, no link da descrição e se inscreva, não perca!